De volta com mais Bem da Terra para vocês, e a partir de hoje você acompanha uma série especial sobre as vinícolas do interior de São Paulo. É que começou a safra da uva no estado e a gente começa com a vinícola 15 de novembro. Por lá, um lindo trabalho de sucessão familiar. Acompanhe. É tempo de celebrar, época da vindima no interior paulista. Aqui em São Roque começou a colheita da uva e a gente veio conhecer a história da vinícola 15 de novembro. Já são 60 anos de produção a partir de vinhedos selecionados com respeito à terra e ao fruto. E o mais interessante disso tudo é que essa história atravessa gerações. Tudo começou com o senhor Aquiles Augusto de Moraes. E o Alex de Moraes é bisneto desse senhor, que deu início a tudo isso. Bom, como é que começa essa história? Conta pra gente como é que foi tudo, né? Tudo foi sendo construído. Então, tudo começa com o meu avô plantando a uva para venda em natura ainda, né? Ele acabava tendo essas plantações de uva e viu o potencial de São Roque na questão da uva para o vinho, né? Foi aí que ele funda a sua vinícola, Vinhos Guarani, né? E seus filhos também observando vão dando continuidade a essa cultura, digamos assim, que se criou dentro da família e também muito forte na época aqui em São Roque. Então meu avô vem para essas terras onde ele funda em 58 a vinícola 15 de novembro. Né? E aí vem o meu pai, que vem dando continuidade com isso, e nos dias de hoje estamos aqui também junto com a família. E pelo que vocês perceberam, até pelas histórias do seu pai, do seu avô, na época ele viu como essa terra era produtiva e boa para a uva? Sim, eles perceberam desde os primeiros pés. Eles fizeram uma seleção de certas variedades que haviam aqui na cidade, né? Encontraram as melhores na época, então a Niagara Branca e a Isabel e a Seibel 2, né? Que foram a que deram início aos parreirais da família, e com isso viram um potencial para a produção de vinhos, de bons vinhos, que na época atendia o mercado local aqui. Bom, Alex, e falando um pouquinho dessa história de vocês de geração para geração, como é que você também sentiu essa necessidade de continuar um trabalho que começou há muito tempo? Praticamente nessa parte é fácil, porque eu nasci no meio, né? Desde os 9 anos ali, estava junto tanto com meu avô, com a minha avó, sempre dando uma ajuda. E eu gosto muito dessa questão de mexer com a terra, né? E se você for pensar no mundo do vinho, a gente liga tanto a parte da terra, a parte de vinificar o vinho, que digamos assim seria a indústria, até atender o próprio cliente, né? Então a gente consegue aqui manejar na terra, trabalhar a uva, depois trabalha o vinho, e a hora que você vê uma pessoa consumindo seu vinho, tomando seu vinho, e aquela cara de satisfação, aquilo é uma das maiores recompensas que a gente tem, né? Então, durante o meu tempo, ao longo da minha vida, eu fui vendo tudo isso, que é o que acaba chamando muita atenção para esse mundo do vinho. Essa aqui é a uva Bordeaux, a carro-chefe da propriedade. Serve tanto para o vinho quanto para o suco também. Quais são as características, especificidades que realmente fizeram com que vocês escolhessem a Bordeaux como a principal estrela aqui da vinícola? Ela acaba dando um produto, tanto no vinho quanto no suco de uva, muito encorpado. Então isso foi uma das primeiras coisas que a pessoa, quando toma um vinho, ela acaba sentindo, sabe, a potência toda da uva, né? Outra característica dela, baixa acidez, né? Então ela é um vinho fácil de beber, é um suco fácil de se consumir. E acabou caindo no gosto. E com o tempo a gente foi pegando o manejo de como se cultivar a Bordeaux, ela foi se aclimatando aqui na nossa região de São Roque e a produção foi dando certo.
Em relação ao Brix, né, que é quando a gente sente aquele sabor mais açucarado, digamos assim, da uva. Como é que vocês fazem para ter esse Brix aí ideal, né? Também conta a questão climática. Sim, esse no caso seria o tempo de maturação da uva, né? Então a gente vai acompanhando, a gente vai medindo o Brix dela dia após dia, sempre esperando dias de sóis. Quanto maior intensidade de sol a gente tiver na uva, maior vai ser essa quantidade de açúcar, maior vai ser o Brix da uva, né? Então quando o Brix de uma Bordeaux vai chegar ali em torno de 16, 17, é que está no ponto de colher, né? Cada uva tem o seu ponto. No caso da Bordeaux seria aproximadamente em torno de 16 a 17 de Brix. Em relação ao clima, eu queria saber se vocês sofreram muito com a falta de chuva durante o processo de produção, se a estiagem afetou muito essa safra. Acabou atrasando um pouco a safra, né? A gente foi feita a poda na uva, não tivemos, digamos, a chuva logo de início, né? Atrasou em torno aí de uns 15 dias, demorou um pouco mais a brotação, mas nada que vá, digamos assim, simplesmente mudar o calendário da uva, né? Em vez de a gente estar colhendo uva agora no finalzinho de janeiro, vamos estar colhendo um pouco mais para o início de fevereiro. É uma uva com bastante adaptação ao clima, solo aqui da região. Desde a década de 90 vocês têm tido respostas bastante positivas em relação a Bordeaux? Sim, depois de experimentar, né, são vários cavalos, que digamos assim é a parte de baixo, né, na questão da uva tem um diferencial em outras frutas, que é o enxerto, né, então você vai manejando tanto a questão do cavalo, quanto a questão da variedade, né, para poder conseguir chegar numa qualidade que se dê bem com o clima de São Roque, né, aqui no caso a gente fala da Bordeaux Grano Doro, que é essa variedade que se deu bem aqui com a cidade. Bom, tempo chuvoso para essa época, para a colheita, não é tão ideal. Não, estamos esperando uns dias de sóis, o tempo, digamos assim, se permanecer um pouco mais estável, e aí acreditando em torno aí de uns 5, 6 dias com sol permanente, a gente vai conseguir fazer uma boa safra. Bom, aqui são produzidos em torno de 800 mil litros por safra e justamente eu gostaria de perguntar sobre esse custo de produção e essa rentabilidade, Alex, como é que ela tem sido? O custo de produção aqui no estado de São Paulo acaba sendo, digamos assim, um pouquinho elevado, né, por características da nossa região. Mas nada que com bastante trabalho, com bastante empenho, indo atrás das tecnologias que tem hoje disponível para a gente ajudar a reduzir esse tipo de coisa, né? Então a gente vem com a questão do manejo, hoje a gente tem uma proteção aqui que segura um pouco a questão do granizo, que acaba acontecendo no finalzinho de dezembro, começo de janeiro, também a questão do ataque das aves, se eu tiver que nem ela vem, bica uma uvinha lá em cima no cachinho, depois que ele bicou, se a uva apodrece, ela me condena no cacho, então a gente não pode deixar isso acontecer. Então são pequenas técnicas que acabam fazendo um grande diferencial no final de uma produção. Bom, saindo da produção e vindo para a loja, aqui nós temos vinhos que variam entre 13 e 35 reais. E justamente são muitos, né, daqueles vinho Bordeaux que a gente viu ali no Parreiral. Isso, a gente tem aqui uma variedade do Bordeaux, entre Bordeaux seco, demi-seco, suave, tem um novo rosé que saiu ultimamente agora, foi um dos últimos lançamentos da vinícola, né? São variedades, mas também vamos ter os outros, como a Lorena, né, que se deu muito bem aqui com o clima da nossa cidade, e também o Rosé Tempranillo, que é digamos assim, a coqueluche desse verão que está aí. Me fala uma coisa, hoje quais são os principais desafios para vocês, produtores de vinho? É a questão da colocação do nosso produto no mercado, né? A gente sofre uma carga tributária muito grande, né, que acaba impactando isso daí num custo muito alto do nosso produto. É um dos maiores sofrimentos. Então, onde a gente viu uma saída para conseguir atender o consumidor final? A venda direto a ele. Então, digamos assim, foi nascendo esse espaço dentro da vinícola, né? No começo lá o pessoal chegava, batia na porta ou apertava a campainha, meu avô ia lá, abria a porta, fazia aquele atendimento ali, né? No tete a tete.
O turista veio vindo, as coisas foram acontecendo, aumentou-se o movimento quando a gente acabou criando essa loja, para poder estar atendendo melhor, com mais comunidade, onde a gente consegue mostrar produto por produto. Então, digamos assim, a pessoa veio aqui, ela pode chegar a provar até 35 tipos de vinho diferentes. E sair bem desses 35? Depende da força de cada um, né? Não vou fazer o teste, não. Esse aqui é o vinho Taná, um dos 35 servidos aqui na vinícola. Vocês viram lá o Alex comentando comigo que tem gente que prova os 35, mas como eu vou continuar trabalhando, eu só vou provar esse, tá? Esse daqui é um vinho encorpado, bem forte, combina bastante com uma carne. Um churrasquinho, com os amigos, esse daqui é o vinho. E me diga uma coisa, vocês também fazem toda aquela questão de sentir, né, o vinho, enfim, tem toda esse modelo, esse modo de tomar o vinho, né? Virou algo muito especial. Apreciação do vinho, né? Então, né, primeiramente você vai sentir os aromas dele, né? Então a gente tem vinho que remete a aromas mais florais, outros são aromas mais frutados. Então cada vinho você vai sentindo as suas características, né? E que nem você pega no caso esse aqui, um Taná, ele é um vinho que quando você sente o primeiro aroma, depois você vai sentir o segundo, há uma evolução no aroma. É muito gostoso você estar vendo essa evolução do vinho, né? Diferente um pouco, digamos assim, do vinho mais simples, né? Que ele traz mais o aroma da uva e é aquele aroma até o fim, né? Esse aqui não, esse tem uma evolução. Vamos provar então? Vamos provar. Olha, eu não vou poder continuar bebendo a garrafa toda, mas estou levando ela para casa, viu? Com certeza. Olha, gente, vou deixar aqui, muito gostoso, encorpado. E realmente a gente viu lá, né, como as uvas, várias delas são favoráveis tanto para a produção do vinho quanto do suco também. Vem para cá e a gente tem aqui, ó, o suco, né? O suco de uva integral que ganhou realmente espaço no mercado brasileiro e eu sou fã número 1, viu? O suco de uva, hoje no Brasil, é um dos sucos que mais crescem em questão de mercado. Ele caiu mesmo no gosto do brasileiro, né? E ele tem as mesmas características que um vinho tem. Então ele vai te fazer bem pro coração. É um vinho que ajuda a rejuvenescer a pele, né? O pessoal preocupa com a questão, digamos assim, do físico, de estar bem. E praticamente é quase que podemos falar assim, um elixir da vida, né? Que ele te ajuda e vai te acompanhar nas refeições ao longo de todo o dia, digamos assim, podendo desde o café da manhã até o jantar. Maravilha! Fechamos aqui então com o nosso suco de uva e esse eu posso tomar inteiro. Vocês viram, né? Eu sou apaixonada mesmo, fã número 1. Obrigada. Obrigado, tudo de bom. Um prazer ter vocês aqui com a gente. Tá, então, quer rever essa reportagem daqui a pouquinho, então, no nosso site, nas nossas redes sociais. E amanhã não perca a segunda reportagem especial dessa série Vinícolas no Interior Paulista. Amanhã, por que o enoturismo cresce muito aí, passeio pelos parreirais também. A gente, então, fica por aqui. Até amanhã, uma excelente semana aí para todo mundo. Tchau!